Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. O tema da nossa mensagem nesta noite é Renascidos para a Esperança. Renascidos para a Esperança. Vamos ler o texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Deus nos regenerou para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra. Nós entoamos cânticos e hinos de louvor ao Teu nome. Nós trouxemos à nossa memória em nossas leituras e cânticos e hinos a obra do Teu Filho, Jesus Cristo, a Sua morte e a Sua ressurreição. Nós temos a confiança e a certeza de que fomos perdoados de nossos delitos e pecados. Nesta hora, te pedimos encarecidamente, humildemente, que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos num dia de grande celebração. Cristãos ao redor do mundo inteiro se reúnem para celebrar o Cristo vivo, o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou. O cristianismo é a única religião sobre a face da terra que tem um sepulcro vazio. Nós temos muito mais de 1000 religiões que são veneradas, adoradas ao redor do mundo, mas somente uma religião tem o seu fundador ressurreto, vivo. Todas as outras preservam os ossos, os restos mortais de seus fundadores. Mas somente os cristãos celebram a tumba vazia neste dia. O objetivo desta mensagem é simplesmente nos relembrar de algo que todos nós já sabemos. Mas é que saiamos dessa noite, deste lugar de adoração, com o coração cheio de esperança, renovados. Cada um de nós aqui tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas tristezas, as suas provações e tentações. Mas a cada um de nós é importante trazermos à memória aquilo que deve ser a razão da nossa vida, aquilo que deve nos mover através de cada batalha que travamos a cada dia ao longo de nossa existência. E eu tenho uma certeza de que esta palavra, inspirada por Deus e escrita pelo apóstolo Pedro, fará isso com os nossos corações. Meus irmãos, a carta de Pedro é escrita para encorajar os seus leitores a suportar os sofrimentos e as perseguições. E isso é visto ao longo de toda a carta, desde o início até o final dela. Estes
crentes devem permanecer fiéis em tempos de grande sofrimento, sabendo que Deus tem as rédeas da história e que Ele está conduzindo todas as coisas à sua consumação final. Nós somos informados por esse texto que a morte e a ressurreição de Cristo são postas como o grande evento da história para a vida dos crentes. Não há outro evento maior do que este. E assim como Cristo sofreu e padeceu ao longo de sua vida, mas agora foi exaltado, glorificado e reina pelos séculos dos séculos, assim os seus discípulos sofrerão, padecerão num mundo caído. E é interessante que esta carta, escrita por Pedro para trazer consolo a crentes em provações e sofrimentos, traz em suas primeiras linhas uma doutrina que, por demais em nossos dias, traz debates e dúvidas e questionamentos. Se nós olharmos para as primeiras linhas da primeira carta de Pedro, nós veremos que esta carta ela é dirigida aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro está trazendo à tona a doutrina da eleição para trazer consolo a crentes em sofrimento. Pedro, então, usará 3 orações para descrever os atos de um Deus triuno. O Pai que conhece todas as coisas. O texto nos fala segundo a presciência de Deus o Pai. Ora, se Ele decretou todas as coisas, Ele conhece todos os fatos da história. Não como aquele que simplesmente olha para os fatos acontecendo e anota aqueles que vão convertendo-se, não. Mas como aquele que tem a clara certeza, pelos seus próprios decretos, daqueles que Ele mesmo elegeu desde antes da fundação do mundo. É interessante que Paulo tem o mesmo discurso. Se nós olharmos para o início da sua carta a Tito, no capítulo 1, lemos: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Eis aí a palavra de Paulo a Tito, que se alinha perfeitamente com a palavra de Pedro, que traz uma palavra de consolo a crentes em sofrimento. O Espírito Santo santifica e Jesus Cristo espera a obediência daqueles que foram purificados do pecado. Essas 3 orações explicam este termo. Portanto, a doutrina da eleição aqui serve como um verdadeiro consolo e grande encorajamento ao povo de Deus. E essa obediência que é esperada dos crentes, ela é a resposta a esta graça manifesta na obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós estamos diante de um Deus que conhece as nossas fraquezas e fragilidades. Ele sabe por vezes que nós cometemos pecados. E é por isso que Ele colocou a nosso dispor o poder santificador do Espírito Santo e o efeito duradouro da obra de Cristo. O todo da nossa exposição nessa noite aponta-nos para as implicações da ressurreição. Hoje pela manhã aprendemos que a ressurreição ela é o fundamento da nossa esperança. Agora aprenderemos a respeito das implicações da ressurreição, das implicações da cruz, para nos trazer
esperança, encorajamento nas batalhas que travamos e travaremos na vida. Olhemos então estas 3 orações preposicionais que nos falarão de que somos renascidos para a esperança. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, Deus nos regenerou, diz o texto, para uma viva esperança. O texto então nos diz, assim como já lemos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O novo nascimento ou a regeneração efetuada por Deus em nós, nos remete a uma viva esperança. Ou seja, a viva esperança, ela é um fato concreto naqueles que foram alvos da graça de Deus, da operação do Espírito Santo, a regeneração de um coração que estava petrificado, cego às realidades espirituais. O pensamento de Pedro aqui está fundamentado naquilo que Cristo diz e João registrou: quem não nascer de novo não pode ver ou entrar no reino de Deus. Paulo nos ajuda a entender esta ação sobrenatural de Deus no coração daqueles renascidos ou regenerados. Ainda na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, a partir do versículo de número 3, ele diz: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A viva esperança, ela é parte da vida daqueles que foram alvos desta obra sobrenatural da regeneração. Esta obra que tem início completamente em Deus. Eu creio que cada um de nós aqui pode testemunhar isto em algum momento da sua vida. O quanto você começou a ouvir a voz de Deus, a entender e a crer no Evangelho. Meus irmãos, eu tive o privilégio de nascer numa igreja presbiteriana. Mas até a idade dos 13, 14 anos, eu estava indo à igreja mais por uma obrigação ou porque a minha mãe não me dava uma outra opção, um plano B. Todos os domingos, todos os meus amigos ali na rua, preparando-os para ir para a praia, lembrem-se, em Fortaleza, à beira-mar, a 20 minutos de casa. E eu, muito tentado a me divertir e sair com eles, e a minha mãe disse: não, nós vamos para a escola dominical. E ela dizia várias vezes: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E pela sua firmeza, persistência, os filhos foram um a um sendo alcançados por esta graça. Mas eu me recordo, irmãos, que em um dado momento, aquilo que chegava aos meus ouvidos era simplesmente um blá 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 do pastor pregando. Aquilo que eu simplesmente não gostava, olhava para o relógio e contava os minutos para acabar o culto e para aquele homem parar de falar. Aquelas palavras começaram a fazer sentido. Eu comecei a querer ouvir
o que aquele pastor estava falando ou pregando. Eu me lembro claramente que em um acampamento de jovens que eu estava participando, a primeira vez que eu, de fato, senti a presença de Deus, e Deus tocando no meu coração e abrindo os meus olhos para entender o quão pecador eu era e o quão necessitado eu era da graça, do perdão, do amor de Deus. A obra da regeneração que nos traz uma viva esperança. Uma viva esperança. Queridos, a esperança é muito mais do que fé em Deus. É a marca de uma nova vida em Cristo. A esperança deste povo a qual Pedro estava escrevendo não era simplesmente uma fé. Eles deveriam estar preparados para explicar e defender a sua fé. 1 Pedro 3,15 nos fala que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. A nossa esperança é, portanto, a nossa fé que aponta para o futuro. E o ponto mais importante aqui é que Deus nos fez seus filhos pela ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, ela é a fonte da nossa esperança. Ela é a nossa segurança, que cada um de nós seremos guardados até o fim, até o fim. Sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança não seria possível. A Escritura Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 24, diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus foi o primeiro a quebrar os grilhões da morte, de modo que por meio dele encontramos nossa regeneração e nele temos a vida eterna. Queridos, essa primeira realidade deste efeito da regeneração de Deus em nós, a viva esperança, nos ensina algo extraordinário, maravilhoso. Sem sombra de dúvidas, não há mensagem mais poderosa para os nossos tempos. A mensagem para pregarmos uma viva esperança, que nos é dada pela graça de Deus, pela operação de Deus no coração do homem. Isto eu falo, irmãos, porque nós vivemos num mundo sem esperança. Num mundo sem esperança. O suicídio, queridos, é um fato grotesco e crescente no nosso mundo. A Organização Mundial da Saúde nos traz a estatística de que hoje 700 milhões de pessoas sofrem do mal de depressão e ansiedade. E de que depois da pandemia esses números aumentaram de 20% a 30%. E de que a depressão talvez em alguns anos seja aquela que mais matará sobre a face da terra. E este fato é visto principalmente nos países do primeiro mundo. Países ricos. Nós vivemos numa sociedade sem esperança. E nós temos uma mensagem que nos diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, resultado de uma obra sobrenatural do Espírito no coração do homem. Percebem que essa mensagem é a mais poderosa jamais contada sobre a face da terra? Mas esta primeira realidade nos fala que nós temos um consolo em tempos de lutas e aflição. Assim como eu já disse, o nosso Senhor e Mestre rumou do sofrimento, da angústia e aflição para a glória do porvir
Assim nós, os seus discípulos, mesmo em uma peregrinação de grande sofrimento, temos a convicção e a certeza dada por Ele, de que um dia toda lágrima será enxugada, será enxuta dos nossos olhos. Esta mensagem também é uma exortação a cada um de nós, para nos perguntar onde nós estamos pondo a nossa esperança. Em nossas realizações, em nossas conquistas, em nossos planos pessoais. Não há nada de mal em buscarmos dias melhores. Mas não esqueça, estamos no mundo caído, atingido pelo pecado. Uma pergunta que salta disto tudo é: há outra coisa mais importante em sua vida, em meio a todos os seus empreendimentos, do que Cristo e o avanço do seu reino? É isso que nós inicialmente podemos aprender com esse texto. Mas o texto vai além e diz que Deus nos regenerou não somente para uma viva esperança, mas Ele nos regenerou para uma herança. Para uma herança. O texto diz que Deus nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída. Numa outra versão, a versão antiga, a Ara, diz para uma herança incorruptível, ou seja, que não pode ser destruída, como está na nossa Nova Almeida atualizada. Para uma herança que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Deus nos regenerou não somente para uma viva esperança, mas para recebermos uma herança que Ele guarda nos céus para cada um de nós. E aqui nós precisamos trazer à nossa memória a própria história da redenção ou a história da salvação. E este termo herança, na história da redenção, sempre é utilizado para se referir à herança prometida a Abraão. A herança de que através dele as famílias da terra seriam abençoadas, de que o povo de Israel teria uma terra, a terra prometida, que a segunda geração que saiu do Egito, peregrinou de um deserto, recebeu esta herança. Mas aquela herança prometida a Abraão, que foi concretizada ou foi experimentada, conquistada pela segunda geração que saiu do Egito, era simplesmente uma sombra de uma herança futura, que está sendo descrita com riqueza de detalhes, uma herança que não se corrompe ou não é destruída, por uma herança sem mácula, ou seja, que não fica manchada, por uma herança imarcessível, ou seja, que não murcha. O uso de Pedro, aqui, meus irmãos, está ligado ao significado desse termo herança no Novo Testamento. E forjado por aquilo que Cristo disse: a menos que você não nasça de novo, não poderá herdar o reino de Deus. Em geral, ou em suma, queridos, quando Pedro fala de uma herança incorruptível, ele nos fala que esta herança nos fará livres da morte. Um dia, nós seremos livres da morte. Quando Pedro fala de uma herança sem mácula, ou seja, uma herança que não fica manchada, ele está se referindo ao fato de que um dia seremos livres da presença do pecado. Fomos libertos do poder e da condenação do pecado, mas aguardamos por herança a libertação da presença do pecado, livres do pecado, de uma vez por todas. Quando Pedro nos fala de uma herança que não murcha, ou seja, imarcessível, ele está falando de que seremos livres da destruição ou da degradação natural que alcança os nossos tempos.
Mais, esta herança, ela é reservada nos céus para vós outros, diz o texto, pois sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E é importante entendermos aqui o sentido do verbo reservar. Lá no original ele está num particípio passivo, ou seja, é Deus quem está agindo, preservando a herança do seu povo escolhido. É Ele que está nos dando a garantia de que um dia esta herança será minha e sua. Será daqueles que foram alcançados por esta imensa graça. Quanto consolo, quanta certeza, quanta segurança temos nesse texto para cada um de nós. O poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte é o mesmo poder que traz segurança àqueles que foram regenerados em Cristo. Repito, o mesmo poder que regenerou, ou que trouxe Cristo da morte à vida, é o mesmo poder que nos traz segurança, que guarda esta herança, a cada um de nós, Mas coisas para aprendermos e sermos edificados. Numa era extremamente materialista e consumista, onde a felicidade em si se encontra numa vida de conquistas e prazeres, nós somos instruídos pela palavra de Deus que existe algo, uma herança que a ferrugem não corrói, que o tempo não pode destruir, que o ladrão não pode usurpar, que nem todos os poderes do inferno podem tragar de nós esta herança, porque somos preservados, porque somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Que fonte de consolo para as nossas vidas. Que fonte de segurança para mim e para você. Mas o texto vai além e, por fim, ele nos traz a última característica deste ato sobrenatural de Deus. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Deus nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída, que não pode ser manchada, que não pode murchar. Mas Deus nos regenerou para a salvação. O texto nos fala no verso 5. Que Deus nos regenerou para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E eis aqui nós vimos uma clara distinção entre o tema da salvação, como é tratado por Paulo no Novo Testamento, e como ele é tratado por Pedro aqui no Novo Testamento. Pedro olha para a obra da salvação como o ápice ou o último ato de Deus, quando ele transforma ou faz nova todas as coisas, incluindo aqueles que ainda, como nós, todos nós, fomos tocados pelo poder do pecado, por um mundo caído. Pedro está falando a respeito de uma salvação que será revelada no último dia. Ela já está presente, mas ainda ela não é visível. Ela precisa ser revelada e o momento dessa revelação está próximo, diz o nosso texto. Pedro não está falando de tempos ou eras, mas de um momento decisivo, quando Deus trará o desfecho da história deste mundo caído. Uma intervenção sobrenatural de Deus na história, tanto para a salvação, como para o julgamento final de todos os seres humanos. Isso nos remete à história da Escritura por completo.
A Bíblia pode ser resumida como um livro que nos fala a respeito de um plano eterno de Deus, estabelecido antes da fundação do mundo, ameaçado no jardim por Satanás e pela rebelião dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas é levado a termo ao longo da história, tendo o seu ápice na pessoa e na obra de Cristo, e chega ao seu fim na revelação final da salvação de Deus, quando Ele faz novo céu e nova terra, novo céu e nova terra. Por fim, meus queridos irmãos, é com grande expectativa que aguardamos esse dia. O dia da vinda de Cristo, da segunda vinda dEle. Um dia em que seremos livres de uma vez por todas, de toda a corrupção, da presença do pecado. Você pode imaginar uma vida sem a presença da morte, do pecado e da degradação natural dos tempos? Você pode imaginar isso? Você pode imaginar o dia em que encontraremos o nosso Senhor face a face? Esse momento glorioso. Você pode imaginar como será ser o reflexo perfeito de sua imagem, a imagem de Jesus? Aquilo que Ele começou, Ele vai concluir até o dia do Senhor. É a obra do Senhor. Você já imaginou ouvir a voz de Jesus dizendo: meu filho, entre, vem aqui e me dê um grande abraço? Você pode imaginar estar na presença de Cristo para todo sempre? Pode imaginar caminhando com Ele e com todos aqueles que foram alcançados pelo seu perfeito e grande sacrifício na cruz do Calvário? Você pode imaginar isso nessa noite? Você pode imaginar sendo forte e plenamente saudável para todo sempre? Nenhuma mazela, nenhuma dor, nenhuma doença, plenamente fortes e saudáveis para todo sempre, para todo sempre. Você pode imaginar poder se dar a conhecer e conhecer a outros de forma amorosa, profunda, plena, sem reservas, sem medos, amando a Deus e amando o próximo profundamente, plenamente. É isso que esse texto nos leva. Ele nos leva a alimentar o nosso coração. Queridos, no mundo nós passamos por aflição. Mas tenham bom ânimo. O nosso Senhor venceu o mundo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma herança que não pode ser roubada, destruída, maculada. Ele nos regenerou para a salvação que está próxima, que está diante de nós. Ela já aconteceu, mas precisa ser revelada plenamente no último dia. Que essa mensagem console o teu coração. Eu não sei como você está, onde quer que você se encontre. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui nessa noite. Mas esta é a mensagem que deve nos conduzir e nos fortalecer a cada dia, para seguirmos firmes, crendo no Senhor, de que esta palavra é verdadeira e ela está se cumprindo a cada dia em nossas vidas. Esta é uma mensagem de alento para o dia mau, para aquele dia em que você se acorda e não tem prazer em vivê-lo. Essa mensagem
É uma mensagem que anima o nosso viver em prol de uma causa maior do que o meu nome, maior do que o seu nome, maior do que a sua vida, maior do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Que o Senhor Deus anime o teu coração, fortaleça a tua alma e encha o teu coração com esta esperança que é viva. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!